pessoal, boa segunda-feira para todo mundo. Sou Tatiane Coda e esse é o nosso Ponto de Vista. Eu espero que vocês tenham tido um excelente final de semana e nós vamos direto às nossas notícias desta segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Você vai conferir as nossas notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. O Ponto de Vista começa agora! Em nossas notícias locais, a Prefeitura de Conselheiro Lafaiete informou que nesta terça-feira, ou seja, amanhã, vai acontecer a abertura da nova sede do posto de saúde, Estratégia de Saúde da Família do bairro Fonte Grande, que agora estará localizado na Avenida João Pessoa 217, também no bairro Fonte Grande. Desde o dia 5 de dezembro não há funcionamento do posto devido a esta mudança de local. Mas amanhã tudo volta ao normal. Programa Minha Casa Minha Vida em Conselheiro Lafaiete. Foi autorizado pela Câmara Municipal um projeto de lei complementar que dispõe sobre a doação feita pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete de um terreno no bairro Santo Agostinho para fundo de arrendamento residencial administrado pela Caixa Econômica Federal, para a produção de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, de acordo com as regras definidas pelo governo federal. Por enquanto, está aguardando emissão de parecer da Procuradoria do Legislativo, ou seja, o projeto ainda está em tramitação. O Ponto de Vista entrou em contato com alguns vereadores, mas ainda não obteve uma resposta definitiva. O certo é que essa semana a gente pretende agendar uma reunião com um desses vereadores que está à frente desse projeto do Minha Casa Minha Vida em Conselheiro Lafaiete. É importante que você acompanhe também pelo próprio site do governo federal como será esse projeto Minha Casa Minha Vida desse ano. Lembrando que o Ponto de Vista já fez uma matéria falando sobre o lançamento do programa, falei em outro jornal qual ia ser a renda mensal para cada pessoa para poder entrar aí nesse projeto e até que os bairros seriam mais próximos do centro da cidade, teria aí unidades mais amplas, o projeto fala, vai ter biblioteca, então parece ser um projeto bem interessante. No caso, a família que recebe a renda estabelecida para entrar no Minha Casa Minha Vida, a família tem que fazer o registro no CAD único. Então, você faz o registro no CAD único para que você possa entrar no programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que hoje muitas pessoas não têm acesso à moradia. E também o quanto que o preço e o custo do aluguel, principalmente aqui na nossa cidade, está alto. Quem ganha aí 2 salários mínimos dificilmente tem condição de pagar um aluguel, manter a casa, água, luz, tá tudo muito difícil. Então, é realmente necessário. Quem deseja ter um imóvel precisa, sim, desse projeto aí do governo, que seja um projeto bem feito e que também não seja algo que a pessoa vai ficar aí com uma dívida eterna, com problemas eternos, com uma casa com uma estrutura ruim. Tem que ser tudo muito bem feito. É o que a gente espera que seja feito. Vamos saber o que está acontecendo na nossa região? Feira de Agricultura Familiar em Cristiano Ottoni. A Prefeitura Municipal de Cristiano Ottoni, juntamente com a Secretaria de Cultura, estão apoiando a realização da Feira de Agricultura Familiar e Artesanato Especial de Natal, que acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro, em frente à Igreja de Santo Antônio, a partir das 8 horas. Haverá apresentações variadas e um desfile natalino. Também haverá rua de lazer com trenzinho natalino. Então, a população de Cristiano Ottoni, até mesmo quem está aqui em Conselheiro Lafaiete, vai ter aí uma boa opção esses dias 16 e 17 de dezembro. Aniversário de Ouro Branco. Ouro Branco está comemorando 70 anos de emancipação política e desde o dia 2 de dezembro tem acontecido diversos eventos na cidade, com um cronograma que se encerra amanhã,
com a entrega do monumento estrutura de aço Gerdau ao município, em frente à antiga casa paroquial. Haverá também o acendimento das luzes, apresentação do coral Vozes da Serra, marco de entrega de 70% dos serviços de modernização do parque de iluminação pública com sistema de LED. Haverá também desfile dos veículos frota Ouro Branco tarifa zero, Guarda Municipal e Polícia Civil e Militar. Parabéns aí à cidade de Ouro Branco, 70 anos. Vamos agora à nossa previsão do tempo. Nós já estamos com o nosso mapa aí para vocês virem. E, gente, clareou, né? Deu uma clareada, pelo menos para o nosso lado aqui. Porque descendo aqui para a região sul, a gente pegar essa parte aqui de São Paulo, aí a gente já vê que o negócio tá perigoso, né? A região sul, principalmente, nós temos aqui, ó, um grande perigo. Agora, para Minas Gerais, eu vou aproximar o mapa hoje para vocês poderem ver apenas a região de Minas. Então, a gente vai pegar o mapa hoje bonitinho, com o desenho da chuva ou do sol, para a gente ver direitinho como que vai ser a previsão do tempo. Então, tá aqui Minas Gerais para vocês, bem pertinho para você poder ver. Então, estamos vendo aqui a nossa Minas Gerais, as nossas Minas Gerais, nosso estado de Minas. Tem aqui, né, gente, umas nuvenzinhas, o sol aparece entre nuvens. Então, praticamente essa semana vai ser assim, de nublado, dá aquela chuva, mas o calor vai se manter. Tirando aqui o norte de Minas, que vai ter um perigo maior, no caso o amarelinho, né, que é o perigo potencial também de chuvas. No caso, vamos aos próximos dias para saber o que vai acontecer com a nossa previsão do tempo. Então hoje, vamos começar com hoje, né, segunda-feira, a temperatura mínima chega a 19 graus, a máxima 30 graus. Agora de manhãzinha, muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas. À tarde nós vamos ter um tempo um pouco nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. E à noite, nublado novamente, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mesmo com a chuva, mesmo com o tempo nublado, permanece quente. Você pode ver aí, ó, a temperatura máxima de 30 graus. Vamos conferir a nossa terça-feira. Muitas nuvens com pancada de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 16 graus e a máxima a 25 graus. Ou seja, vai ter uma queda na temperatura, mas nem só por isso o sol vai deixar de sair. E também as chuvas, a gente está no mês de dezembro, essas chuvas são constantes, viu, gente? Na quarta-feira, ainda com muitas nuvens no céu, chuva isolada. Lembrando a todos aí que ficam, o que vai ser essa chuva isolada? Às vezes chove no bairro, mas não chove no outro. Chove numa cidade, mas não chove na outra. Isso pode acontecer bastante nessa época do ano. A temperatura mínima na quarta-feira 17 graus e a máxima 23 graus. Ou seja, ainda há uma tendência de queda na temperatura. Essas oscilações que eu sempre falo das temperaturas, elas vão continuar acontecendo. Temos aqui a quinta-feira que eu não vou falar para vocês porque nós teremos a nossa previsão do tempo na quinta-feira. Mas até quarta você fica atento de sempre levar o guarda-chuvas na bolsa. Vamos às nossas notícias nacionais. Por causa do Natal, a Feira Hippie em Belo Horizonte tem funcionamento estendido. Para quem gosta bastante de ir à Feira Hippie em Belo Horizonte, o portal G1 tem uma informação bem legal para vocês. Além de ontem, que já começou a acontecer isso, os dias 17 e 24 de dezembro, haverá extensão do horário de funcionamento da Feira Hippie. Ele será acrescentado em 1 hora. A liberação para as vias de trânsito está prevista para as 18h30. Então, você que tem o hábito de ir à Feira Hippie em Belo Horizonte, pode ficar 1 horinha a mais. E lembrando também, quem tem que, né, se locomover por lá de carro, também até às 18h30 tem que mudar um pouquinho o trajeto, porque o trânsito ele não é liberado até esse horário. Nova marca de carros elétricos diz que chegou no Brasil para brigar com as gigantes do setor.
A fabricante chinesa de carros elétricos, Seres, que começou as atividades em julho de 2023 no Brasil, abre a segunda concessionária em São Paulo. Segundo o CEO da companhia no Brasil, José Augusto Brandimarte, o grupo tem um porte e tecnologia para concorrer com as grandes fabricantes que estão investindo pesado no Brasil. A empresa chega a 6 modelos de carros elétricos, que pela bagatela de R$190 mil ou até R$450 mil. E aí, você já está preparado para ter o seu Seres elétrico em casa? Bolsonaristas protestam contra a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o jornal A Folha de São Paulo, bolsonaristas voltaram a se reunir ontem para protestar contra a indicação do ministro Flávio Dino do PSB para o Supremo Tribunal Federal. Além de faixas contra a indicação do ministro, havia também já as tradicionais faixas contra o Supremo Tribunal Federal, contra Alexandre de Moraes e também sobre o voto impresso. Nós estamos mostrando para vocês aí agora algumas imagens de jornais aí do Brasil todo. Agora tem Estado de Minas, tem o Veja também que eu estou mostrando aí para vocês, falando do protesto em cada uma das localidades. Estou mostrando agora para vocês o da Veja, que são apoiadores de Bolsonaro contra a indicação de Flávio Dino. Eles se reuniram em São Paulo e Brasília. No caso, essa aí é a matéria da Veja, viu? Então, na tarde deste domingo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram também na Avenida Paulista, em São Paulo, para mais uma vez protestarem contra essa indicação de Flávio Dino ao Supremo. Como sempre, eles estavam de roupas verde, amarelo. Os bolsonaristas, eles tomaram um quarteirão inteiro entre o MASP e a Rua Peixoto Gomide, atrás de um carro de som que tocava o hino nacional e os dizeres Dino não, Dino não. Empunhando faixas contra Flávio Dino, os bolsonaristas argumentaram que o ministro não pode assumir o cargo do Supremo por ser comunista. Então, estou mostrando aí o vídeo para vocês. E agora do Estado de Minas, também de ontem, viu? Ou seja, eles colocaram que era só São Paulo e Brasília, mas nós temos também aqui uma imagem do jornal Estado de Minas de alguns bolsonaristas que se reuniram aqui domingo, ontem, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O grupo se manifesta contra as ações do Supremo Tribunal Federal, como eu já havia dito antes. Então tá aí para vocês mais uma informação do que aconteceu nesse domingo com a política no Brasil. Como o nosso jornal, a gente gosta de saber a opinião das pessoas, eu quero saber de você aí de casa para compartilhar nos comentários o que você está achando aí dessas manifestações desses apoiadores, no caso aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre essa questão do Flávio Dino, né, com a justificativa de ele ser comunista. Eu imaginava que a justificativa fosse outra, eu ainda estava vendo qual era a questão da justificativa plausível, porque eu não consegui ainda achar alguma acusação formal contra o referido nome Flávio Dino. Mas eu quero saber de você de casa, o que você acha? Qual que é a sua opinião em relação a isso, em relação a essas manifestações e em relação também a essa nomeação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal? Vamos dar aí o seu ponto de vista. Prefeito de Maceió pede reunião emergencial com o governador do Alagoas após colapso em mina da Braskem. Gente, aconteceu o que eu tinha falado lá na semana passada, que eu conversei com vocês, a gente fez todo o histórico, colocou aquele contexto, vou mostrar imagens para vocês novamente, repetir essas imagens, pedir para que vocês voltem no vídeo onde eu falei da Braskem. Eu conversei com alguns moradores de lá, que eu entrei em contato pelo Instagram, fiz aquele documentário, aquele pequeno documentário, aquela pequena reportagem para vocês a respeito do que estava acontecendo em Maceió. Ontem, aliás, às 13h15, recebe-se a informação de que a mina 18 sofreu um rompimento no trecho da lagoa, próximo ao Mutange.
O Mutange, que por sinal é um dos bairros que teve que ser totalmente esvaziado. Não havia mais ninguém morando lá, mas já aconteceu, que já estava previsto, né? Que eles falaram que talvez não aconteceria, mas a Defesa Civil já tinha falado que iria acontecer. Eles já estavam aí enchendo de água todos os buracos que eles já tinham feito, mas praticamente aquilo ali virou uma zona vazia, não tem como não acontecer. É uma tragédia anunciada, na verdade. A Defesa Civil de Maceió ressaltou que a mina e todo o seu entorno não tem ninguém, está totalmente desocupado e não há qualquer risco para as pessoas. Vão haver novas informações. Hoje, por exemplo, nos nossos canais, nas nossas redes sociais, eu vou sempre deixando vocês a par, quem está aí seguindo esse assunto de Maceió, até porque a gente também tem seguidores lá e eles querem saber o que está acontecendo, né? Toda a mídia tem que realmente informar, não deixar. E eu quero saber o seguinte, né? O que vai ser feito dessas pessoas que não moram lá mais, mas que eram dono da terra, moravam nas suas casas, tinham seus lugares. As casas ficaram lá, foram abandonadas. Pensa no caso, são 4 bairros, 5 bairros que estão aí colapsados por simplesmente negligência. Eu peço muito que vocês voltem no jornal onde a gente fez esse documentário falando sobre a mina, falando sobre essa questão da Braskem, falando como tudo aconteceu, como acontece a extração desse salgema e até para que é utilizado o salgema. Porque depois de uma tragédia como essa, o que se pode esperar, né, também de um país onde não há nenhum tipo de regularização correta quando o dinheiro fala mais alto. Notícias internacionais. Vamos falar um pouquinho da Guiana e da Venezuela. Já está aqui também na página para vocês. Venezuela e Guiana, nós estamos aí com a página da UOL, né? Página UOL para vocês na tela. Existe tensão? Como pessoas na fronteira têm reagido a Venezuela e Guiana? É uma notícia internacional, mas o Brasil tem essa participação, que eu também expliquei no jornal de quinta-feira, sobre essa questão da participação do Brasil, o porquê que o Brasil acaba se envolvendo aí nesse conflito por causa da região de Pacaraima, que fica ao norte de Roraima, e é fronteira direta com a Venezuela. E está na rota terrestre em direção à Guiana. Essa cidade ela é uma cidade pequena, ela tem cerca de 19 mil habitantes. Os moradores eles relatam que tem um clima de tensão diante do risco de um conflito militar entre os dois países vizinhos. Eu deixei para vocês aqui também, entre aspas, o que foi falado por um jornalista. Apesar de tudo estar funcionando normalmente, já assusta um grande número de militares nas ruas. Sabemos que Pacaraima seria a rota para as tropas venezuelanas, o que gera, de certa forma, um clima de preocupação na população. Vou falar para vocês uma coisa, quando eu digo aqui no jornal que uma guerra, que um conflito, ele nunca diz respeito somente aos países ali que estão guerreando, que acaba respingando em países vizinhos, em países amigos, em países inimigos, em aliados, não aliados. Uma guerra ela nunca é um contra o outro. Hoje a gente vive em um mundo globalizado e isso faz com que sempre alguma coisa vá respingar. E aconteceu essa questão, está acontecendo essa questão com o Brasil. Nós temos aqui uma informação da BBC que eu vou pegar para vocês agora sobre esse conflito e a visão internacional, principalmente em relação aos Estados Unidos, que como sempre está metido em alguma coisa. Tá aqui na tela para vocês. Nem Biden nem os americanos querem mais briga. O papel dos Estados Unidos na crise entre a Venezuela e a Guiana, ou seja, gente, eu já venho falando há tanto tempo. Os Estados Unidos, por maior potência que seja, ele não vai segurar tantos conflitos, não dá conta. É conflito aqui, é conflito ali, aí surge um outro conflito e ele tem que meter a colher. Fica complicado para ele. Então, para ele, essa questão de Essequibo
não é interessante. Então, nessa disputa, cada movimento aí dos protagonistas, que são Venezuela e Guiana, é acompanhado realmente com atenção desde que aconteceu o referendo venezuelano pela anexação do território, que foi realizado no início de dezembro. Também dei a notícia aqui no Ponto de Vista. No sábado, dia 9, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e o da Guiana, Farham Ali, concordaram em realizar uma reunião sobre essa disputa territorial. No entanto, os olhos no mundo e, óbvio, em especial na América Latina, não estão pregados só nos dois países. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, é outro protagonista dessa crise diplomática. Tá aí o Brasil de novo, né? O Brasil já não tá dando conta de si mesmo, ainda vai entrar num conflito. É melhor a gente ficar quietinho, só protegendo a nossa fronteira. Que não venha a Venezuela querer passar. Melhor ficar só protegendo. E os Estados Unidos, se eu fosse ele, ficava quietinho na dele também. Já tem problema com a Ucrânia, já tem problema com Israel. O mundo tá uma loucura. Então já é problema demais. A gente espera realmente que nessa disputa e nessa conversa aí que vai ter entre esses dois presidentes, que pelo menos não precisou de uma terceira pessoa, né, de um mediador para isso, vão ser os dois cara a cara que vão conversar, resolvam aí essa questão de Essequibo. Vamos aos nossos hermanos argentinos. Eu já estou mostrando na telinha para vocês algumas informações sobre a Argentina, porque ontem não se falou de outra coisa, né, gente? Os jornais de hoje também, pode ligar em todas as TVs, estão falando sobre Milei. Pois é, ele chegou chegando. Antes mesmo de chegar, ele já estava lá dando o que falar. Nós temos aqui, por exemplo, no site da CNN, vamos aqui conferir o que a CNN falou sobre essa questão do Milei, que ele quebrou o protocolo. Estou mostrando aí para vocês já. Já tem aí para vocês. Gente, incrível essa foto. Observa bem a cara da Cristina Kirchner. Ela tá com aquela cara, tipo, eu não queria estar aqui. Ela que era a ex-vice-presidente, né? E tá aí tendo que passar a faixa pro Milei. E ele fez aí uma quebra de protocolo total. Ele não falou pro Congresso. Ele fez aí o primeiro discurso para os apoiadores. Ele teve aquela posição realmente que o populismo, né, traz aí no mundo, que quer realmente derrotar o Congresso, quer ir contra toda a política. Isso me faz muito ir lá atrás na história, quando a gente saía daquela velha política para a nova política. Se você estudar um pouquinho de história do Brasil, você vai conhecer um pouquinho disso. Quando a gente começou a ouvir essa palavra de populismo, Getúlio Vargas, a gente não era nem nascido, né? A maioria aí não era nascido, mas se você conhece um pouco dos livros da literatura, ou se você era nascido, vai saber bem do que eu tô falando. Quando surgiu essa questão aí realmente do populismo, que é aquele político popular, é o político que abraça o povo, que vai contra as ideologias tradicionais. E isso é uma coisa bem interessante de ser estudada. É isso que a gente chama de populismo. Logo depois aí da Segunda Guerra Mundial, nós temos a questão entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós temos aí aquela questão do socialismo e capitalismo, comunismo e muitos mais, né? Então aí vem dividindo em grandes blocos onde chefes políticos, seja de um lado ou do outro, eles são populares entre os seus. Daí o nome populista. O populista ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita. Não tem lado. Ele é simplesmente o candidato que a gente fala, o candidato do povo. É aquele que conquista o povo, tem aquele discurso popular. Isso é o famoso populismo, que a gente fala que o Milei é bem isso. E ele vem aí com essa posse já realmente lacrando, né? A Cristina Kirchner também, por sinal, eu não sei se eu vou encontrar a imagem para mostrar para vocês, mas também a CNN colocou essa questão de que ela não ficou nada satisfeita aí com os apoiadores do Milei.
e fez um gesto feio. Tá aqui a imagem que eu vou deixar para vocês. Já deixei outra, tá aí a imagem. Olha o gesto que a Cristina Kirchner fez, gente. Pois é, não se sabe o que falaram com ela ainda, mas ela mostrou o dedo do meio para a galera que tava lá. Infeliz da vida, né? E vai aí, você fica com a sua informação do que ela fez. Uma imagem não mente. Isso aí não foi feito por inteligência artificial, tá ok? Então, realmente, a Cristina Kirchner, ela ficou bem brava e fez um gesto que não foi emocionante. E os argentinos, né? Eles têm aí essa esperança de que a Argentina realmente tome aí um caminho diferente. A Argentina está passando por uma grande crise, uma crise jamais vista aí praticamente. Ela que era uma das potências da América do Sul, hoje está um país praticamente quebrado. E é óbvio que ontem quem estava lá era o ex-presidente Jair Bolsonaro, fazendo a sua presença, cumprimentando apoiadores que compareceram à posse de Javier Milei como presidente eleito em frente ao Congresso em Buenos Aires. Vamos falar, gente, eu tenho que falar. Como que hoje o mundo tá, né? A gente não tem mais essa questão da antiga democracia. Eu acredito que a política em si, ela tá passando por uma transformação que a gente talvez daqui a 30, 40 anos venha comentar sobre isso nos livros de história. Mas não existe mais a política como a gente conhecia, acredito que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Até mesmo a questão diplomática. Antes a gente falava que os candidatos, eles comiam pizza junto enquanto a gente ficava brigando por eles. Hoje eu já não creio tanto nisso. A política realmente tem criado um ambiente hostil. Realmente tem sido hostil. Tanto que em uma das frases de Jair Bolsonaro hoje, vou ver se eu acho a frase para você, Bolsonaro disse, nós não somos opositores, nós somos inimigos. Isso é uma frase pesada, né? Ou seja, deixa de ser opositor do presidente da República para se tornar um inimigo. Isso dentro da política é algo muito perigoso. Por isso, talvez, essas tensões estejam acontecendo, igual eu falo, não é só no Brasil. Essas inimizades, elas têm realmente acontecido. A gente viu isso na época da Segunda Guerra Mundial, onde realmente blocos realmente se tornavam inimigos. Só que a gente vê isso muito em países. A Rússia com os Estados Unidos, a Coreia do Norte, que se dividiu da Coreia do Sul, entre tantos outros países. Mas dentro de um país, uma oposição, ela ser inimiga da situação, é uma situação muito nova, pelo menos para nós aqui na América do Sul, que não estamos acostumados a muitos conflitos extremos. A verdade é essa, o extremismo aqui para nós é muito novo. Essa paixão, essa loucura por política, eu vou dizer sinceramente, por politicagem, eu nem vou falar por política, por politicagem, vem deixando a gente com uma visão que eu acredito que ainda precisa ser muito bem estudada. É algo que ainda tem que ser muito estudado, até para dar uma opinião, até para escolher lados, apesar de que eu acho que não é uma questão de escolha de lados, mas a gente tem que ficar bem atentos a essas frases, tanto de um lado quanto de outro lado, porque são frases que vão definir realmente a história. Quando políticos de um mesmo país passam a se tornar inimigos, não adversários, sim inimigos. Porque inimigos, eles combatem, eles vão para cima, eles vão para a luta. E esse é realmente o discurso desses políticos, como o próprio Milei, como Jair Bolsonaro, entre outros aí. Hoje a América está totalmente dividida. E também esse discurso sempre de comunismo, fascismo, parece que a gente volta realmente lá em 1945, na época da Segunda Guerra Mundial, onde simplesmente existia aí esse combate ao nazismo, ao comunismo, aos ismos que apareciam, e hoje a gente vê aí essa situação. Eu acho que é uma situação que realmente tem que ser muito bem estudada, muito bem analisada. Quando você for para uma rede social dar uma opinião, ou quando você for compartilhar uma informação, pensa que essas pequenas informações que você compartilha, elas são muito sérias. A gente está hoje com muitas guerras acontecendo.
E o Brasil não está longe disso, tanto guerras entre países quanto as guerras civis, como é o caso da Síria. A Síria ela não está guerreando com nenhum país, a Síria a guerra é dentro do próprio país. É uma guerra civil. Entre outros países, eu vou citar o Sudão, por exemplo. O Sudão, a guerra não é com outro país. O Sudão, a guerra é civil. A Líbia, a guerra é civil. Ou seja, guerras civis são guerras dentro do próprio país. Então, como a gente começa com esses discursos de eu tô torcendo pro fulano, eu torcendo pro ciclano, e eu tenho muito medo, porque ano que vem tem eleições para prefeitos, para prefeito, para vereador. No próximo 2026 a gente vai ter eleições presidenciais no Brasil. A gente não sabe como que vai ser, não sabe o que vai acontecer, mas são alianças que vão acontecendo e são discursos que vão assustando realmente quando a gente vai estudando, realmente vai dando um certo susto. Que rumo que vai ser? O que vai acontecer com esses discursos pesados de somos inimigos? É algo a se pensar. E você, o que você acha sobre isso? E vamos aí à nossa última notícia internacional. Mais uma vez falando sobre essa questão das guerras. Agora eu vou falar de Israel e Hamas. Essa eu vou deixar um vídeo passando para vocês aí enquanto eu falo. Gente, lembrando que os nossos vídeos, eles são todos enviados por colaboradores, né? Muitos deles do Instagram e são diretamente do local. Eu consigo passar para vocês aí alguns prints, algumas informações que eu consigo de Israel, mas a maioria dos vídeos que eu consigo, vídeos mesmo, com essas imagens são de pessoas e de jornalistas que estão em Gaza. Consigo também algumas do The Times of Israel, que eu passo sempre para vocês, mas essa questão da destruição, antes que as pessoas falem, mas vocês só mostram a destruição do lado de Gaza, vocês só mostram casa destruída em Gaza. Porque, infelizmente, essa destruição que está acontecendo foi em Gaza, está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia agora também. Não tenho como mostrar para vocês uma imagem de um Israel destruído, porque essa imagem não existe. A gente teria que pegar as imagens de 7 de outubro. Por isso que a gente passa somente da parte da guerra que eu consigo passar para vocês, são essas imagens e as imagens de fronteira. Então nós temos aí as últimas notícias que nós tivemos da BBC sobre a questão do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Ele disse que o número de pessoas mortas em Gaza subiu para cerca de 18 mil. Israel contestou os números, mas estes números são vistos como confiáveis pela ONU. Lembrando que o Hamas, mesmo sendo visto como um grupo terrorista e como tal, ele ainda assim é o grupo responsável politicamente pela faixa de Gaza. Seria a mesma coisa que aqui no Brasil o presidente da República, os deputados, de repente alguém entrasse em guerra e todos eles tivessem que responder. Então aí no caso é o grupo político do momento. Apesar de que não está tendo eleições lá na faixa de Gaza há um bom tempo. Então existe aí uma certa ditadura sim. Mas eu sempre reforço para vocês que um povo não é o seu governo. Isso é muito importante de lembrar. Eu vou deixar escrito e eu vou sempre reforçar. O povo não é o seu governo. Israel ordenou que os civis fugissem do centro de Khan Yunis, cujos civis disseram à BBC temer uma repetição do cerco à cidade de Gaza no início da guerra, porque aconteceu aquele cerco. O chefe militar israelense já havia dito aos seus soldados para pressionar mais em Gaza, dizendo que havia sinais de que o Hamas estava se desintegrando. Gaza está se desintegrando, na verdade, né? Se o Hamas está se desintegrando, eu não sei, mas que Gaza está se desintegrando, está se desintegrando. Israel reiterou que está empenhado em minimizar as vítimas civis, dizendo que está pedindo às pessoas que escapem de combates difíceis na cidade-chave do sul. O que está acontecendo é o seguinte, essa transferência de pessoas sai do norte, vai para o sul e fica concentrado num lugar só. Enquanto acontece os combates no norte,
Daqui a pouco há combates no sul. Combate não, há ataques no sul. A verdade é essa, há os ataques no sul. E tem lá um pequeno lugarzinho onde você pode ficar amontoado 2 milhões de pessoas. Vai ficar amontoado 2 milhões de pessoas nesse lugarzinho lá que Israel escolheu para o pessoal ficar, para não ter Hamas. De repente, a Hamas está aí, eu vou explodir tudo, e fica nisso. Essa guerra, ela hoje tem realmente uma vontade de um cessar-fogo. Nós temos aqui a notícia, por exemplo, que o primeiro-ministro do Catar, ele que tem sido um mediador fundamental no conflito, ele disse que há uma janela muito estreita para garantir um novo cessar-fogo. Mas ele também disse que manterá a pressão de ambos os lados para interromper essas hostilidades. O Catar, ele ajudou a intermediar uma pausa de uma semana anterior aos combates. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acusou os países ocidentais de atitudes inconsistentes em relação ao Hamas. O chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, disse que o sistema de saúde de Gaza está de joelhos e em colapso. Realmente, eu já assisti a muitas guerras, a gente já viu guerras, teve guerra no Iraque, teve no Afeganistão, entre outras, desde que eu me entendo por gente. Mas realmente essa é uma guerra que nos chama muita atenção pela questão da destruição e da força de poder militar de um lado que o outro lado não tem. Eu estou lutando contra terroristas, pronto, eu posso chegar e posso explodir todo mundo. Gente, eu ouvi uma jornalista essa semana fazendo uma analogia bem interessante sobre a questão do Rio de Janeiro. Nós, no Brasil, estamos com uma questão muito séria no Rio. Eu ainda quero trazer eu quero trazer ainda informações para vocês sobre isso, mas a gente, todos os dias, nos jornais do Brasil, a gente vê a situação no Rio de Janeiro, moradores falando, pessoas falando sobre a questão. Essa semana saiu a questão dos justiceiros de Copacabana, que estão simplesmente fazendo justiça com as próprias mãos, comerciantes dando entrevistas que não aguentam mais serem roubados, que não aguentam mais os arrastões. E pensa na questão, nós estamos aí com uma cidade grande, praticamente sitiada. A gente está no interior de Minas e a questão de segurança é uma questão muito séria. Eu não posso falar, por exemplo, de uma guerra lá no outro país e não falar do meu país, onde a gente não tem segurança. Não existe. O que eu quero fazer vocês pensarem nesse caso, como papel de comunicadora que eu estou aqui, de fazer um jornalismo sério, seria justo, por exemplo, para mim pegar as pessoas do mal que estão em um local, vamos pensar aí no Rio de Janeiro, uma comunidade. Para você pegar um grupo, você teria que explodir uma comunidade? A pergunta é simplesmente essa. Hoje nós temos uma inteligência muito grande nas estruturas militares, isso em todos os lugares. Eles são muito inteligentes. Hoje o poderio militar mundial é de dar medo. A gente tem um medo realmente do poderio militar que os países estão acumulando. Rússia, China, Coreia, Estados Unidos. É um poderio militar que poderia destruir o planeta. E a gente pensar numa questão dessa, de que uma nação contra a outra, simplesmente para pegar lá alguém que fez alguma coisa péssima, que foi horrível, simplesmente destruir tudo. A gente pode pegar o caso aí do próprio Estados Unidos com a questão do Afeganistão. Muitas pessoas acompanharam a questão do Osama Bin Laden, quando aconteceu aquele horror do World Trade Center. Os Estados Unidos, em muito pouco tempo, ele foi lá, teve baixa de civis. A gente tem que admitir que teve. E já tinha internet naquela época. Mas, gente, não teve o que a gente está vendo hoje. Hoje está uma coisa estranha. Tanto que o próprio Estados Unidos está receoso em continuar apoiando. Mas, apesar de mostrar esse receio, que o Biden mostra nas entrevistas, que ele fala sobre esse receio, ainda assim ele deu um veto na ONU sobre a questão do cessar-fogo. Ele foi o único que vetou.
Daí a questão do Benjamin Netanyahu começar a condenar as atitudes de países do Ocidente, como França, Inglaterra, entre outros. E nós temos aí a questão da Ucrânia, que praticamente estava implorando aos Estados Unidos que mandassem ajuda. Não pode esquecer da gente por aqui. A gente tem que pensar mais a fundo quais são os interesses por trás disso. Eu estou atrás apenas disso, até porque no conflito Israel-Hamas nós temos a questão da Cisjordânia. A Cisjordânia não é controlada pelo Hamas. Ela é controlada pela Organização Palestina, ou seja, o Hamas ele não é da Cisjordânia. O Hamas ele surgiu na faixa de Gaza. São lugares separados, são povos iguais, lugares separados. Mas aí a gente tem a questão da Cisjordânia. E todo mundo lá simplesmente tá com essa questão também. E todas as informações que a gente recebe aqui, a gente não recebe da tia do WhatsApp, a gente não recebe do Facebook, a gente recebe fotos, imagens, a gente averigua e fica difícil eu realmente repassar para vocês uma informação que às vezes as pessoas exigem que a gente passa, mas não tem. Não tenho essas fotos. As fotos que eu tenho do outro lado, no caso, vamos falar de Israel, que está aí dentro, cada um tem o seu ponto de vista, dentro do seu direito de guerra. Eu não tenho as imagens de um Israel destruído, como muita gente quer falar, está pedindo para ver. O poderio militar de Israel sobre o poderio militar do Hamas é muito superior. Até porque ele tem os Estados Unidos do lado, entende? Ou seja, eles estão tentando usar a diplomacia. Mas eu me pergunto, e eu vou deixar o jornal de hoje com essa pergunta para você. Até quando essa diplomacia vai funcionar? Ou a gente simplesmente vai deixar tudo acontecer, vai se passar os anos e nos livros de história vai vir novamente aquela pergunta: por que nós não fizemos nada? E que venham os próximos capítulos. Gente, sou Tatiane Coda, esse foi o nosso ponto de vista. Na próxima quinta-feira nós teremos documentário e reportagem especial para vocês. Se você ainda não segue o nosso canal, segue aqui Ponto de Vista, segue também o nosso Instagram, Pod Ponto de Vista. Nós já estamos no Spotify e nós temos também o nosso grupo no Facebook, sempre com notícias reais, fatos reais para vocês, comentados e ouvindo, obviamente, o seu ponto de vista, sempre analisado, para a gente pôr no ar, ok? Obrigada pela sua participação, um abraço para todo mundo e até a próxima quinta-feira ou até daqui a pouquinho nas nossas redes sociais.